todos, então como é que é? Sejam bem-vindos a mais um daqueles vlogs sem grandes cortes nem nada disso, onde eu vou aqui apenas falar um pouco com vocês sobre certos e determinados assuntos dos quais eu não acho que vale a pena fazer aqui grandes vídeos. E como eu sei que muitos de vocês gostam e até preferem ver este género de vídeos de opinião, eu de vez em quando gosto de trazer aqui uns para o canal e também tenho que ser realista. Às vezes não me apetece fazer vídeos um pouco mais montados nem nada disso, por isso prefiro às vezes até fazer este género de vlogs. Mas bem, como vocês já puderam ver no título aqui em baixo, o tema que me traz aqui hoje é mais uma vez um daqueles bastante específicos. Porque ao longo aqui dos meus anos em que eu estou aqui no YouTube e depois de ter feito vários vídeos a criticar certas pessoas, certas situações, certos canais de YouTube, seja dentro ou fora do YouTube, não interessa, não só a ver com o YouTube, mas também com outras coisas. Em primeiro lugar, da mesma maneira como eu sou aqui no meu canal, também sou fora dele. Ou seja, eu não sou politicamente correto. Por isso, se as pessoas vêm para aqui à espera que eu venha falar coisas que elas querem ouvir só para elas se sentirem bem com elas mesmas, vieram bater à porta errada, porque eu não sou desse género de pessoas. Eu não gosto de enganar as outras pessoas para o meu benefício próprio. Eu não gosto de ser enganado, não gosto que me mintam ou que façam de contas que são aquilo que não são só para, só para eu me sentir bem, por isso eu também não vou fazer isso com as outras pessoas. Ou seja, eu normalmente, quando não gosto de alguém, eu digo que não gosto de alguém. Mesmo cara a cara. É verdade que nem sempre foi assim, mas lá está. À medida que os anos vão passando e nós vamos crescendo, nós vamos tendo uma noção, uma melhor noção da realidade e vimos que as coisas não são bem aquele país das maravilhas que nós pensávamos que o mundo era quando nós éramos mais novos. E eu fui aprendendo, porque eu antes também era uma daquelas pessoas que só via a parte positiva de tudo. Pensava que toda a gente era muito porreira. Quando alguém me dizia assim, epá, Tiago, tu daste com aquela pessoa, eu dizia sempre, epá, aquela pessoa tem os defeitos dela sim, mas apesar de tudo, nunca me fez mal nenhum e tudo mais. E em alguns casos, essa pessoa realmente nunca me fez mal nenhum, por isso não havia motivos para eu falar mal dessa pessoa ou para a criticar. Mas noutras situações, eu realmente também pensava o mesmo de outras pessoas que, afinal de contas, vieram-se, digamos que, a revelar tal e qual como as outras pessoas me diziam que essas pessoas eram. Ou seja, eu aprendi. E como eu aprendi, eu comecei a pensar, espera lá, então mas se um gajo vai estar aqui a falar bem de tudo e de todos só para massagear o ego das outras pessoas, eu não quero ser assim, porque eu quero dizer aquilo que eu penso. É pá, se as pessoas gostam ou não gostam, problema delas. Porque, principalmente nos dias que correm, nós estamos numa época em que o politicamente correto, digamos que é quase lei, é regra. Ninguém pode dizer nada, ninguém pode criticar nada nem ninguém. Ninguém pode dizer uma piadinha que toda a gente leva logo a sério, mesmo que a piada não seja para ser levada a sério. E estamos numa situação em que praticamente quase que é obrigatório dizermos às pessoas que aquilo é uma piada, porque as pessoas, como estamos numa época em que a malta não quer pensar, basicamente é isso, as pessoas não querem pensar e nós é que temos que lhes explicar tudo. Parece que nós é que temos que fazer tudo por elas. Só falta nós pensarmos por essas pessoas. E o que acontece é que, por exemplo, se por um acaso eu vier aqui fazer um vídeo e, em pura brincadeira, sem maldade absolutamente nenhuma, e brincar, por exemplo, com as feministas, por exemplo, ou com as pessoas negras, ou com os chineses, ou seja lá com aquilo que for, aparecem logo pessoas a dizer que eu sou racista. Eu ou qualquer outra pessoa que faça isto, não é? Eu estou apenas a dar este exemplo como se fosse eu a fazê-lo. Somos racistas, somos xenófobos, somos homofóbicos, somos isto, somos aquilo, somos tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque as pessoas, é como eu estou sempre a dizer, só querem as palmadinhas nas costas. As pessoas acham que elas querem as coisas de uma maneira e as outras pessoas todas têm que fazer exatamente as coisas como essas pessoas querem, senão elas amuam, feito de crianças mimadas, fazem birra. E isto, epá, é a mesma coisa como no cinema. Vocês sabem que eu tenho um canal sobre cinema e vocês sabem que existem pessoas que é do género. Veem um filme e não gostam do filme. Ai, aquele filme é uma porcaria. Ai, aquele filme não é como eu queria. Eu pensava que o filme fosse de outra maneira. Meus amigos, nestas situações, por exemplo, o filme, um filme ou uma série, ou seja lá o que for, são feitas da maneira que os realizadores, que os produtores têm em mente. E eles fazem os filmes, obviamente, e as séries. Se, pela primeira vez, quando eles mostram um trailer daquilo que já fizeram,
Se nós que estamos a ver começamos a fazer os nossos próprios filmes na nossa cabeça, eles não têm culpa disso. Aquilo que eles fizeram é aquilo que está feito. E nós, antes de vermos o produto final completo, é que começamos a imaginar como é que aquilo vai ser. Isso já aconteceu comigo. Ou seja, quando nós depois vamos ver o produto final acabado, a maior parte das vezes não é bem aquilo que nós estávamos a pensar e muitas vezes é até o oposto. Ou seja, nós começámos a fazer os nossos próprios filmes na nossa própria cabeça e depois ficamos desapontados porque o produto que nos é oferecido não é aquilo que nós estávamos a pensar. No meu caso, às vezes fico assim um bocado desapontado, é verdade, mas passa à frente. Mas há pessoas que vêm aqui para a internet, por exemplo, e fazem um escândalo porque aquilo não é como eu queria. Eu já ouvi pessoas a dizerem que eu queria que eles fizessem isto nestes filmes ou nesta série. As pessoas não têm que querer nada. Se as pessoas querem um filme ou uma série feito à maneira delas, façam. Façam eles e elas. Vão tirar um curso de cinema, vão tirar um curso de televisão, tentem procurar um produtor que esteja interessado em algum trabalho que eles queiram fazer e façam as coisas à maneira delas. Mas adivinhem, se existirem outras pessoas interessadas naquilo que essa pessoa tem para fazer, elas também vão agir da mesma maneira. Ou seja, quando tiverem interesse que certo e determinado trabalho dessa pessoa vai existir e quando aparecerem as primeiras imagens desse trabalho, elas também vão começar a fazer o próprio filme dentro da cabeça delas, filme esse que depois no resultado final poderá não ser o mesmo. E o que é que vai acontecer? Aquela pessoa que ficava desapontada e fazia birra porque o trabalho dos outros não era bem aquilo que ela estava à espera, depois vai também sofrer da mesma maneira porque as pessoas que vão seguir o trabalho dela vão também pensar da mesma maneira. Não digo que sejam todas, mas vão existir pessoas assim. Ou seja, basicamente é um ciclo vicioso. E porquê? Porque eu acho que nós estamos numa altura em que as pessoas estão demasiado mimadas. As coisas estão demasiado fáceis. As pessoas não querem ter trabalho a fazer as coisas, mas depois queixam-se porque os outros fazem. E porque os outros não fazem como elas queriam que fosse feito. Só que as coisas não podem ser assim. Se nós temos uma opinião, nós devemos dar a nossa opinião. Que se lixe se os outros gostam ou não gostam, é a nossa opinião. E como eu já disse, se a nossa opinião estiver errada e existir alguém que nos dê argumentos suficientemente bons e que nos faça entender que a nossa opinião está errada, nós, se formos pessoas como deve ser, se formos homens com H grande, nós vamos reconhecer, realmente tens razão, erro meu, vou corrigir o erro que fiz. Ponto final, parágrafo. O problema é que nos tempos que correm, arrisco-me a dizer que a maioria das pessoas não quer fazer isso. Porquê? Porque o politicamente correto, na minha opinião, basicamente é fazer com que as pessoas fiquem mimadas. As pessoas estão sempre à espera que as coisas sejam feitas à maneira delas. Ninguém pode ter uma opinião diferente da delas, porque elas ficam todas ofendidas. Se uma pessoa tem uma opinião diferente, não pode, porque é logo rebaixada. Por exemplo, quando eu faço aqui um vídeo qualquer a criticar um qualquer canal de YouTube ou um qualquer youtuber desses grandes, porque fez merda da grande e merda com M grande, eu não tenho qualquer problema em dizer porque os meus vídeos não são para crianças. Pronto, isto agora com aquela coisa da Copa quase tem que ser dito, não é? Porque lá está, há pessoas que não entendem, mas a verdade é esta. Eu não vou criticar essas pessoas apenas porque não gosto delas ou porque tenho inveja delas. É porque elas fizeram porcaria. Da mesma maneira que, se eu fizer porcaria, alguém também me vem criticar. É perfeitamente natural. Mas isso não tem a ver com inveja nem nada disso. É porque nós fizemos a asneira. Seja eu ou qualquer outra pessoa. O problema é que eu, pessoalmente, não tenho problemas que alguém me venha criticar, desde que dê bons argumentos para me criticar. Agora, quando são aquelas pessoas que me vão dizer tu não podes criticar aquelas pessoas porque têm canais maiores do que tu, ou tu não podes criticar aquelas pessoas porque elas são mais famosas que tu, meus amigos, isso não é assim que funciona. Isso não quer dizer nada. É a mesma coisa como, por exemplo, ainda há poucos dias estive a ver uma entrevista com o Lubomir Stanisic e o repórter fez-lhe uma pergunta que, pronto, nem todas as perguntas ele respondeu como deve ser, mas esta ele tinha uma certa razão. E o repórter perguntou-lhe se ele era tão bom cozinheiro, porque é que ele não tem uma estrela Michelin. Ou seja, o Lubomir Stanisic respondeu, então mas tu agora só és bom cozinheiro se tiveres uma estrela Michelin, porque esse é que é o problema hoje em dia. As pessoas acham que alguém só é bom se tiver um carimbo a dizer que é bom. Ou seja, a pessoa pode até ser boa, mas não, a fazer aquilo que faz, mas se não tiver o carimbo a dizer que é boa naquilo que faz, na mentalidade tacanha das outras pessoas automaticamente não presta. É a mesma coisa que, por exemplo,
na ideia de muitas pessoas que já aqui comentaram no meu canal, o meu canal não é bom porque eu tenho apenas 3.200 e poucos inscritos e venho aqui criticar pessoas que têm canais com 3 milhões e tal de inscritos. Isso não é assim, meus amigos. Uma pessoa não é porque tem um canal com 3 milhões de inscritos que quer dizer que seja melhor que uma que tenha um canal de 5 ou 10 mil inscritos, ou até menos. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas lá está, digamos que é o politicamente correto também em ação, por assim dizer. É um bocado complicado, é um bocado confuso em certas situações, mas eu sei que vocês estão a entender. Eu digo que vocês estão a entender porque lá está. Eu não sou politicamente correto, mais uma vez, e sei que nem toda a gente que vê os meus vídeos é burra. Eu sei que vocês não são uns burros, eu sei que vocês são inteligentes, até porque vocês já me têm vindo aqui dizer: epá, Tiago, não concordo com tudo aquilo que tu dizes e em certas ocasiões estás errado, e isso é sinal de inteligência. Agora, para aqueles que vêm aqui, por exemplo, e me vêm dizer: tu não podes criticar aquela pessoa porque aquela pessoa tem um canal maior que o teu. Meus amigos, idem dar uma curva. Porque vocês não vêm aqui fazer absolutamente nada. Vocês só vêm descarregar o vosso politicamente correto e a vossa ignorância. E basicamente, esse género de pessoas não está habituada a ouvir as opiniões reais das pessoas. Elas estão habituadas, por exemplo, a ver aquelas pessoas à frente da câmara, seja no YouTube, na televisão, ou seja lá o que for, a darem aquelas opiniões que se vê mesmo que são forçadas só para parecerem bem, porque são pessoas que estão mais interessadas em parecer bem na vida pública, que é para dizerem assim: eu sou muito bom samaritano. Se calhar muitas das vezes nem são, mas como fazem parecer à frente das câmaras, isso é que interessa. E claro, como as pessoas também gostam de ver isso, porque gostam do politicamente correto, vão dizer: isto é tão boa pessoa. Mas depois, se for uma pessoa que realmente seja um homem com H grande, e pode até ser boa pessoa, mas diz as coisas conforme elas devem ser ditas, as mesmas pessoas que defendem o outro vêm dizer assim: esta pessoa é mal criada, esta pessoa tem inveja daquele, esta pessoa é isto. Não, meus amigos, essa pessoa diz aquilo que realmente pensa, não diz aquilo que as pessoas querem ouvir. E é por isso que eu detesto o politicamente correto. Eu detesto quando as pessoas são politicamente corretas. Porque é falso. É uma coisa que não é verdadeira. As pessoas dizem, falam coisas só para parecerem bem, só para caírem nas boas graças dos outros. Ou seja, as pessoas hoje em dia querem ser as primeiras, e de preferência as primeiras, a dizerem alguma coisa de bom, a fazerem alguma coisa de bom, mesmo que seja forçado apenas para ficarem nas boas graças das pessoas, porque o problema é que as pessoas hoje em dia estão mais preocupadas com aquilo que os outros possam pensar delas do que elas darem a própria opinião sobre os assuntos. E isso é uma coisa, meus amigos, que eu nunca irei fazer. Podem dizer que eu tenho inveja, podem dizer que eu queria estar no lugar dos outros, não me interessa. Vocês aqui no meu canal, sempre que me vêm a criticar alguém ou alguma coisa, eu vou sempre dizer aquilo que penso. E muitas das vezes nem digo tudo, porque lá está, se fosse a dizer tudo, até porque quando é nestes vídeos assim sem cortes, às vezes até me posso esquecer de bastantes coisas, o que acontece, porque eu às vezes também me atrapalho nestes vídeos, porque tenho tantas coisas para dizer que quero dizer tudo ao mesmo tempo e às vezes atrapalho. Mas aqui o essencial da coisa é que a mensagem chega a vocês. E eu gosto quando as pessoas me dizem assim: Tiago, eu gosto da tua pessoa principalmente por tu seres um gajo que não estás preocupado em dares graxa aos outros. Eu nunca fui engraxador, não é agora que ia começar. Não gosto de pessoas engraxadoras, é um tipo de pessoas que eu desprezo, pessoas engraxadoras e outros géneros, não é? Mas neste caso, as pessoas engraxadoras, eu não gosto de pessoas engraxadoras, eu prefiro que as pessoas digam o que é que pensam de mim, o que é que pensam das minhas opiniões, desde que tenham bons fundamentos, obviamente, do que me virem para aqui dar palmadinhas nas costas a dizer: Tiago, foi muito bom, disseste isso tudo muito bem, quando às vezes até posso até nem ter dito. Para quê? Só para eu me sentir bem comigo mesmo. Isso até é prejudicial para mim, porque se eu uma vez errar e as pessoas me vierem desculpar: Tiago, pronto, isso acontece e tal, eu vou continuar a insistir no mesmo erro. E eu acho que continuar a insistir no mesmo erro também não é propriamente uma coisa boa, digamos assim. Mas pronto, este vídeo é mais para vocês ficarem com uma pequena ideia do porquê é que eu digo aquilo que eu penso, do porquê é que eu não sou politicamente correto, porque é que eu faço tantas críticas, porque é que eu faço tantos vídeos a dizer que o youtuber X ou o youtuber H ou o canal X ou o canal H ou figura pública Y ou Z, porque é que eu não gosto delas. Eu não tenho qualquer problema em dizer que não gosto delas. Por exemplo, as pessoas já me têm perguntado qual é que é o teu jogador de futebol favorito. Eu não tenho nenhum. Mas as pessoas depois vêm-me também perguntar: tu gostas do Cristiano Ronaldo? Eu digo: não gosto do Cristiano Ronaldo. Não como jogador da bola,
mas como pessoa, apesar de eu não o conhecer, pelo que ele me transmite, pelo que eu vejo na TV, eu não gosto dele. Eu não gosto da família Carreira. E vem-me, mas essas pessoas são famosas. Então e depois? Só por serem famosas eu tenho que lhes ir lamber o rabinho? Eu não sou desses, minha gente. E aí é que está tal coisa. Eu acho que o politicamente correto só serve para as pessoas andarem a lamber os rabinhos umas das outras. E eu não sou desses. Eu não lambo o rabo a ninguém. Se eu tenho uma opinião a dar sobre alguém ou sobre alguma coisa, eu dou conforme eu a penso. Se as pessoas não gostam, paciência. Vão lá para outros canais de outras pessoas que lhes vão mentir, se elas gostam que lhes mintam, aí o problema já é delas. De uma maneira ou da outra, esta é a minha versão das coisas. Vocês aqui vão sempre levar a real. Quer vocês gostem ou não. Se vocês não gostarem, é pá, têm o vosso direito de dizer, é pá, Tiago, não gostei da tua opinião e tal. E como eu estou sempre a dizer, nós vamos trocar as nossas ideias e opiniões e a coisa vai fluir. E isso já tem acontecido várias vezes. Eu já tenho mudado de opinião em algumas alturas porque houve quem me tivesse feito ver que eu estava errado. Eu também já abri a pestana de outras pessoas que pensavam certa e determinada coisa sobre um certo e determinado assunto e depois viram que eu afinal tinha razão. E uma mão lava a outra. Eu ensino-vos uma coisa, vocês ensinam-me outra. Isto é assim que funciona. Como por exemplo no caso do Ant, na altura em que eu fiz o vídeo sobre ele, muita gente veio aqui criticar-me, mandar-me abaixo, ofender-me e tudo mais. E uns anos depois houve pelo menos 3 ou 4 pessoas, no máximo meia dúzia, que já me deixaram aqui uns comentários a dizer: epá, Tiago, na altura era teu hater, na altura do Ant, eu era fanboy do Ant, mas não sei o quê, mas afinal de contas tu tinhas razão, o gajo é mesmo hipócrita e tudo mais. Ou seja, essas pessoas acabaram por me dar razão. Porquê? Porque elas viram que eu tinha razão. Porquê? Porque eu disse aquilo que eu pensava. Eu não sou como os outros que depois vêm-me também dizer: tu queres é usar o nome dessas pessoas para ganhares inscritos. Então e aqueles que usam o nome dessas pessoas só para darem graxa é para quê? Eu não uso para ganhar inscritos. Eu uso porque eu quero dar a minha opinião sobre essas pessoas e os canais e tudo mais. É a minha opinião e eu quero dá-la. As pessoas só aceitam se quiserem. Agora, se eu estiver correto e as pessoas não quiserem aceitar que eu esteja correto, eu ou qualquer outra pessoa que tenha a mesma opinião que eu, aí o problema é delas. Elas é que são burras porque não têm o discernimento de separar as coisas. E basicamente é isso. Mas pronto, você já ficou aqui com uma pequena ideia do porquê que eu sou tão politicamente incorreto e do porquê que eu digo as coisas da maneira como eu digo. Eu sei que há pessoas, alguns de vocês que gostam, outros nem por isso. Mas o importante é que aqueles que não gostam também venham dizer porque é que não gostam e deem bons argumentos. Ok, pessoal? Bem, basicamente é tudo para este vídeo. Se vocês tiverem a vossa opinião a dar, já sabem, é aqui em baixo no sítio do costume, na zona dos comentários. Podem lá deixar as vossas opiniões e nós vamos lá ter uma pequena conversa. E sem mais nada para dizer, vamos despedir de todos vocês com um grande abraço e até ao próximo vídeo. Até lá!